Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura e de textura do curso de Jogos Digitais e ela é sequência do nosso plano de ensino, né? A gente tem no nosso plano de ensino aqui a unidade 2, que é a unidade que a gente se encontra, né? A gente já preparou o asset para pintura, então isso quer dizer que esses modelos aqui, ele já tem lá na edição de UV, cada um deles, né, numa área, né? Então, eu estou considerando como exemplo de aula essa parte aqui do prédio, né? Então, eu não devo pintar 100% dos assets como exemplo, né? Pintar alguns. Mas aqui cada um desses assets já está separado e encaixado, né? Eu tenho também um shading que mostra isso para mim, né? Então tem essa imagem encaixada como um shading. E porque eu tenho esse arranjo, né? Ou seja, a abertura do V, uma imagem criada como color grid acontecendo aqui no meu espaço do Principled, eu posso pintar a textura se eu quiser no próprio Blender, né? Então posso vir aqui e começar a pintar ela tanto no 3D quanto no 2D aqui do Blender. Eu também posso exportar o UV e pintar no Krita, que é um dos exemplos que eu dei nas aulas anteriores, né? Eu fiz essa construção de camada, né, para poder testar e mostrar como é que pode ser organizado camadas, né? Então isso foi visto, né? Então isso já foi visto nas aulas anteriores. Então o que a gente vai ver agora é a pintura do asset 3D, né? Isso está dividido em duas etapas, né? A primeira etapa seria a pintura do asset usando o tom, valor, saturação, né? E fazer o detalhamento gradativo das cores. E uma segunda etapa, né? Uma aula que vai ser gravada na semana que vem, né? Para quem estiver acompanhando aí em tempo real e matriculado no curso, né? Eu tenho a pintura dos mapas de sombreamento e relevo. E aí a gente já tem a nossa entrega da pintura dos assets. Os alunos matriculados têm que dar uma olhada na descrição do trabalho para saber do que se trata. Com marcação, vamos vir aqui na pintura do asset. Com marcação de tom e valor, tom, valor, saturação, marcação das cores. Eu devo fazer isso no próprio Blender, né? E o detalhamento gradativo, eu provavelmente vou querer em algum momento migrar para o Krita ou para o GIMP, para algum software de pintura. A gente tem usado o Krita aqui no curso, né? Mas obviamente que qualquer software de pintura serve para esse detalhamento gradativo, inclusive o próprio Blender. Então vamos organizar isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu trabalho aqui de pintura, né? Eu tenho, na verdade, vamos voltar aqui no shading, essa imagem aqui opaca do Atlas, que é a imagem do grid, mas eu vou querer uma outra camada, né, para poder fazer a marcação das cores e a marcação do valor, e provavelmente é essa camada que eu vou querer levar pro Krita. Não vou apagar essa imagem continua aqui, né, mas vou criar uma camada nova para poder fazer essa mistura. Então eu vou adicionar aqui uma, uma nova textura do tipo imagem. Essa imagem nova aqui que eu vou criar, ela vai ser as minhas a minha cor base, né, base color. Então vamos chamar aqui de base color. Eu estou fazendo um Atlas com 2048, porque são vários objetos na mesma imagem, então eu quero usar isso. E eu quero essa imagem transparente, porque eu quero levar só os espaços de cor. Então vou dar um OK aqui. Como mistura de cor aqui, né, eu vou colocar a coordenada de UV afetando essa imagem. Isso é uma boa prática, de novo, é automático no Blender.
mas isso é uma boa prática. E eu vou criar uma mistura aqui. Então vou adicionar aqui uma cor, uma mistura de cores. E eu vou colocar essa imagem aqui por cima. Deixa o alfa afetando isso aqui, né? Deixa o alfa controlar quem está por cima e quem está por baixo, né? Então, à medida que eu for pintando detalhes nessa camada, né, ele vai tampar isso aqui. E provavelmente essa imagem é a imagem que eu vou levar para o Krita. O Krita, eu preciso das cores chapadas, né? Ou então essa imagem aqui que eu vou levar para Unity. Isso aqui provavelmente eu vou usar só como grid mesmo, por enquanto. Então, tendo essas duas camadas aqui, ó, se eu for no meu Texture Paint, vai estar transparente, porque eu estou vendo uma imagem transparente. Mas se eu for no modo material, eu consigo ver a cor, né? E se eu desenhar aqui nessa camada, a camada do Base Color, eu estou desenhando nessa imagem transparente, né? Então aqui eu tenho como trocar qual imagem que eu estou pintando, né? Aqui nessa barra de ferramentas. Eu tenho aqui no Blender as ferramentas de desenho, suavização, né, que é tipo um blur, um borrão, né? O smear, que é esfregar os pixels, o carimbo, que é o clone, né? O baldinho de tinta, que é provavelmente onde eu vou começar a trabalhar, né? A máscara, não devo usar máscara aqui, máscara no Krita é bem mais eficiente, mas eu posso criar uma camada de máscara dentro do Blender também. E aqui tem a ferramenta de seleção e de anotação, é a ferramenta que eu uso geralmente para poder anotar os meus as minhas esquemas de aula, né, o que eu uso para poder apontar para as coisas dentro da interface, né. Aqui nesse cabeçalho aqui, né, eu não devo usar ele por causa do espaço, né, então eu vou usar, ao invés de usar esse cabeçalho aqui, eu devo usar as opções de ferramenta aqui do lado, né, então todas as opções de ferramenta que eu tiver aqui vão estar embutidas aqui dentro, né? Várias delas vão estar em brushes, brush settings, né? Máscara, simetria, tudo vai estar mais ou menos posicionado aqui em algum lugar, né? Então, modo de mistura, por exemplo, vai estar provavelmente nas cores de brush, modo de mistura, né? A cor do brush, provavelmente vai estar em brush settings, cor do brush. Então, tudo que eu estiver usando aqui, né, vai estar embutido aqui dentro, né? Então, a se saber. Eu não devo usar tantos recursos no Blender nessa aula, à medida que a gente for avançando no semestre, eu devo usar mais recursos, né? Hoje eu devo usar primordialmente o baldinho de tinta e um pincel simples, né? E um pincel simples para poder fazer isso. Espero que a aula não fique muito longa, eu falo bem devagar às vezes eu falo muita coisa. Então vamos ver até onde eu consigo gerar um conteúdo e arrematar, né? E o que eu quero demonstrar aqui é o conceito de marcação de cor e a primeira etapa de detalhamento, né? Então, se eu for detalhar mais o modelo, fazer mais informação, para onde eu vou dividir isso em duas partes, né? Aqui na interface de pintura de textura, uma outra coisa importante de falar é que eu tenho uma opção de limitar o meu modelo por seleção, né? Então, limitando por seleção quer dizer que só a face selecionada vai ser pintada. Isso vai ser muito importante para eu poder marcar os tons de cor, né? Então, ele vai limitar isso para mim e isso é bem importante, né? Outra coisa importante falar é que tudo que eu configurar de pintura desse lado aqui, eu tenho um paralelo no, na parte 2D do Blender, né? Então, se eu trocar uma cor aqui, provavelmente ela vai acontecer aqui, mas aqui é uma coisa mais parecida com Krita, né? Então seria mais ou menos como se estivesse pintando num dos layers do Krita aqui, tá? Então isso aqui é bom saber, né? É bom saber que eu tenho esses dois espaços aqui. Eu primordialmente estou interessado no espaço 3D, que é a parte que num software 2D às vezes não funciona tão bem ou não é tão completo, né? E nem está tão conectado com o FBX que a gente vai criar. Então é interessante que eu use essa interface para poder pintar, né?
No caso do Blender, né? Cada um dessas ferramentas pode ter um conjunto de presets e um conjunto de configurações. E a gente pode ter brushes mais detalhados, né? Então, se a gente entrar aqui e ver isso aqui na verdade são pincéis pré-definidos. Eu só tenho um por padrão no Blender, mas eu posso criar novos brushes e ter uma lista de brushes aqui. Cada vez que eu quiser criar um preset, eu vou duplicar isso aqui, ó, e vou criar um preset chamado Udan Preset, só para mostrar para vocês, né? Então agora eu tenho dois brushes. Eu posso inclusive criar uma imagem nova, né? Buscar uma imagem específica para poder fazer o meu preset, né? Então eu acho que eu tenho na minha pasta de documentos um, uma imagem interessante. Então na hora que eu vier aqui, ó, já tenho o meu preset aqui. Eu posso usar essa mesma imagem para poder afetar o pincel e configurar, mas quer dizer que eu tenho, na verdade, um pincel meu, né? Então, isso aqui, essa primeira aba aqui, são os meus presets de brush. Tá? Essa segunda aba, que é o que eu vou mexer provavelmente mais agora, é as nossas configurações de brush. Aqui eu tenho muitas configurações, né? Como é que ela mistura, né? Como que o modo de mistura acontece. Isso é igual é, o modo de mistura de camada. Então, se eu estiver pintando com multiplier, ele vai multiplicar em relação à cor de baixo. Vamos pegar o Atlas Dimension para mostrar isso funcionando. Então, eu estou multiplicando uma cor com a outra, né? Eu também tenho como clarear, né? Então, deixar mais claro quando eu estiver pintando. O normal aqui seria o mix, né? E eu tenho ainda a opção de criar transparência ou apagar a transparência. Então, se eu vier aqui, eu vou estar criando um canal de alfa. Então, eu posso provocar transparência na minha pintura e eu posso tirar a transparência, né? Ou seja, adicionar opacidade, né? Então, apagar seria fazer o buraco, adicionar seria tampar o buraco, né? De alfa aqui. Vou deixar no mix, não me interessa tanto isso aqui. Eu tenho aqui o controle do tamanho do brush no Blender. O atalho para isso é F. Então, se eu apertar F, eu estou mudando o tamanho do brush. Se eu clicar, eu confirmo. Isso aqui é a opacidade. Então, se eu mudar esse valor aqui, vai ficar menos opaco ou mais opaco. O atalho para isso é Shift F. Então, F vai ser o size, Shift mais F vai ser a opacidade, que aqui ele chama de força, tá? Então, strength, strength, não sei pronunciar isso. Dentro dessas abas, se você quiser usar a tablet, pressão da tablet, isso liga a pressão da tablet. Então, se eu fizer isso, deixa eu colocar uma força bem alta aqui. Quanto mais forte eu pressionar, mais largo o meu brush. Aqui mesma coisa. Se eu fizer aqui, quanto mais forte, mais opaco. Então isso aqui é a pressão do brush. Eu tenho aqui as opções de unificar a configuração. Então isso aqui ligado quer dizer que todos os meus brushes vão estar usando o mesmo tamanho de pincel, né? Aqui a força não está sendo compartilhada, não quer dizer que cada um está com uma opacidade diferente, né? Então isso aqui é a configuração básica de brush, parecido com o que tem no cabeçalho do Krita, né? Quando a gente chega no Krita, tamanho e opacidade tá aqui, né? A sensibilidade da pressão, ela é um pouco mais escondida, né? No caso do Krita, quando você pega um pincel da lista aqui, né? Um pincel qualquer da lista, né? Quem vai definir se tem sensibilidade à pressão é esse checkbox aqui, né? E a configuração, porque o critério tem mais inputs, né? Então,
Só para a gente saber que, o que é o geral aqui desses settings, né? A cor, que é onde eu vou trabalhar mais hoje, escolhendo cor, né? Ela tem a opção de pintar apenas uma cor aqui, né? Eu posso também escolher a cor entre um gradiente, então eu posso falar que eu tenho uma cor numa extremidade e outra cor na outra extremidade. E eu posso definir é, como que eu vou de uma cor para outra, né? Então, se eu tiver usando uma repetição desse gradiente de 100 pixels, a cada 100 pixels ele vai repetir essa cor, ou seja, ele vai pintar o gradiente repetindo a cada 100 pixels, né? Se eu colocar pressão, quer dizer, quanto mais forte, mais nessa extremidade do meu gradiente eu fico, quanto mais fraco, mais nessa extremidade do gradiente eu vou estar. Então tem como pintar com um gradiente, né? Eu tenho também como travar o meu gradiente, ou seja, ele começa com uma cor, mas depois ele fixa na segunda cor. Então ele começa aqui e termina aqui. Então não importa o tamanho do meu traço, depois de 100 pixels, ele vai travar isso aqui para mim. Então eu tenho esse jeito de escolher cor, que é legal, talvez para alguns efeitos, para parecer que está misturando tinta enquanto pinta, é bem legal. E eu tenho o padrão, que é a cor, que está dividido entre cor de frente e cor de fundo. Eu posso inverter a cor da frente e a cor do fundo. Cor da frente, cor de fundo. Isso é muito legal para pintar. Geralmente, quando a gente está pintando em superfície opaca, se você troca a cor de frente e a cor de fundo, basicamente você não precisa de borracha, né? Você usa a própria cor para fazer isso. E eu tenho aqui a minha paleta de cor. Eu não tenho nenhuma paleta definida de fato, né? Essa paleta, ela, né, não fui eu que defini ela, né? Eu não criei essa paleta, mas eu tenho aqui dois exemplos de paletas já montadas, né? É, vamos pegar essa daqui, vamos criar ela como se fosse minha, o Dan Palette. O Dan Palette. Essa paleta você pode salvar ela no projeto do Blender, marcando aqui, e você pode compartilhar ela com o Append, né? E é interessante, se você vai pintar vários objetos para um jogo, é interessante que você é, é, marque, por exemplo, a cor que você vai repetir sempre, né? Se você tem escolher uma cor aqui, é legal que você marque. Então, eu uso muito paleta na minha vida, né? Então, provavelmente eu vou querer criar uma personalizada para mim, né? Eu ainda tenho aqui opções de trancar ou não o alfa da camada. Então, aqui eu estou afetando o alfa, mas se eu fizer assim, eu não consigo pintar nas áreas transparentes. É como se eu tivesse feito o mesmo processo de tranca do Krita aqui, de bloquear o alfa nesse espaço aqui. Tá? Então é muito semelhante. Tem a opção também de ficar acumulando a tinta mesmo sem movimentar o brush, que é uma opção, né, parecendo um spray de tinta. Posso colocar uma textura no meu pincel, então se eu quiser pintar uma textura, em vez de pintar uma cor chapada, né, eu posso pintar uma textura, vou colocar aqui o meu fundo branco, porque geralmente essas coisas elas se sobrepõem, né, então vou colocar o fundo branco aqui só para ter certeza que eu não estou afetando a textura que eu pegar, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, as texturas tiled que a gente pintou, né? Eu posso vir aqui e criar uma textura nova, vamos chamar de exemplo. Exemplo. Aqui, se eu quero configurar a textura que está aqui, eu posso clicar nesse botão que vai me levar para esse painel, ou eu posso clicar direto nesse painel, tanto faz. E ele vai falar, ó, você está configurando a textura do brush. E aí eu vou dar Open em alguma textura repetitiva que eu tenho ou alguma textura interessante que eu tenho. Então eu tenho aqui na minha pasta de textura uma textura repetitiva, né, que agora ela é o meu brush. Ou seja, o meu brush agora é essa textura aqui, né? E ela está sendo repetida como tile, né? Se eu voltar lá no minha configuração de ferramenta, né? Então ver que ela está repetindo como tile. Mas eu posso pedir para ela comportar como um pincel normal.
inclusive fazendo ele girar junto com o meu brush, que é a opção Rake. Ele vai fazer girar junto com o meu brush a pincelada. Eu posso também rotacionar, mudar o tamanho e editar como essa textura acontece, ou seja, deixar ela em ângulo, né? Então, isso é um comportamento padrão de brush, né? Eu tenho a opção 3D, se eu passar 3D aqui vai ficar umas linhas esticadas, mas é porque o 3D do Blender é como se a imagem estivesse caindo do céu, né? Então ele vai funcionar melhor quando você estiver pintando, por exemplo, chão ou alguma coisa assim, porque o meu 3D, na verdade, ele está acontecendo em X e Y, não faz sentido, né? A imagem tem X e Y, né? Então, mais interessante nesses casos. Eu tenho randômico, né, que é muito legal para poder criar novas texturas a partir do tile. Então, isso é bem interessante. E eu tenho o stencil, que é basicamente eu usar o botão direito para posicionar uma textura, usar o Shift botão direito para mudar a escala dessa textura. Então, o botão direito move, Shift mais botão direito muda a escala e Ctrl mais botão direito gira o objeto. E aí, quando eu passar o brush, eu vou estar carimbando a textura aonde eu posicionei ela. Então, esse é o stencil, é como se eu carimbasse a textura no espaço. Muito bom para texturizar conteúdo, né? Inclusive, eu posso mudar as proporções da imagem e eu posso resetar as transformações aqui. Ou seja, eu posso mudar é, é, né, os valores aqui, né? E eu posso mudar os valores também aqui, falando que repete. Ou seja, esse valor aqui fala quantas vezes dentro desse quadrado repete a minha textura. E aqui também fala o quanto que eu estou deslocando a textura dentro desse quadrado. Então, é, posso resetar minha transform. Vamos resetar esses valores também. Então, essa transformação visual não é exatamente essa transformação aqui, com exceção da rotação. Ela é a transformação dentro do quadrado de textura. Ou seja, dentro do quadrado da imagem, como que eu estou tratando isso. A mesma coisa que eu usei para poder. Mesmos parâmetros de configuração que eu estou usando aqui para configurar uma textura no brush, pode ser usado para criar uma ponta de brush. No caso do Blender, a ponta de brush é o Texture Mask. Texture Mask, eu não vou usar essa imagem não, vou criar uma imagem nova aqui que eu vou chamar de Udan Brush Tip. Brush Tip, né? Vou entrar aqui no meu espaço de textura, né? Então, e vou abrir aquela textura inicial, né? E aí isso está afetando o meu brush, a máscara do meu brush, né? Então vamos voltar aqui nas opções de ferramenta aqui em cima. E o que acontece? Mesma coisa, eu tenho Tiled, Viewplane, Randômico, Stencil, mesmas coisas. Geralmente para parecer que é uma ponta de brush, a gente usa o Viewplane, né? Então isso passa a comportar como uma ponta de brush. Eu gosto de usar o Rake também porque ele vai me dar um traçar interessante aqui, né? É, e eu tenho como definir que a textura ela vai acontecer de acordo com a pressão da caneta. Então, quanto mais leve ou quanto mais pesado, mais granulosa. Se eu for bem levinho aqui, mais granuloso fica a textura. Se eu pressionar o, o, o meu brush, ele vai ficar mais opaco, né? Ele vai achatar mais a textura. De novo, muito legal para lidar com textura. E o ramp seria a textura com tons de cinza, né? Então, quanto mais é, é, leve, né? Tipo, mais suave seria também a aplicação da textura. Então, vou deixar isso aqui. É, provavelmente eu vou querer salvar essa ponta aqui no meu projeto, né? Mas não estou usando ela por enquanto, né? Tudo que eu salvar aqui no meu projeto, é, é, ele vai preservar os links, mas não necessariamente ele preserva as imagens dentro do Blender.
Então, toda vez que você quiser uma imagem dentro do Blender, né, se eu quero uma imagem dentro do Blender, eu preciso empacotar ela, né? Então, se eu quero, eu quero salvar essa imagem dentro do arquivo do Blender, eu não quero perder ela. Então, aqui na minha textura eu vou empacotar ela. Então, agora se eu salvar o projeto, essa ponta de brush está dentro desse projeto. E se eu der append desse brush em outro projeto, ele vai carregar a textura junto. Então, se você quer configurar brush, criar um projeto com vários brushes, é legal saber que você precisa dar pack nas texturas que você está usando para poder transportar ela para outros projetos. Isso é meio importante. Lembrem disso, anota isso. Eu também tenho aqui configuração de stroke, né? Stroke seria como que eu desenho a ponta do meu brush. Por enquanto, eu não quero usar a textura, né? Eu quero manter a bolinha do Blender, né? Então, meu stroke, eu tenho o espaço, que seria o Blender colocando a bolinha do brush. Ele vai desenhar uma nova bolinha quando eu deslocar no espaço. Ele vai carimbar outra bolinha. Se eu mexer no espaço, ele vai carimbar outra bolinha. Se eu mexer no espaço, ele carimba outra bolinha. E por causa dessa lógica, né, de espaçamento, né, 10% do raio, não, 10% do diâmetro. Ou seja, toda vez que eu mexo 10% do diâmetro do meu brush, ele vai lá e coloca outra bolinha. Se eu falar que ele usa 70% do tamanho do brush, do diâmetro do brush, então quer dizer que eu vou deslocar 70% do meu brush e ele vai colocar outra bolinha. Na hora que eu traço isso, a gente vê que dá para ver o espaçamento entre uma bolinha e outra do Blender. Muito legal para fazer estampa de roupa, padrão de roupa e essas coisas. O normal é 10%. Tá? Eu ainda tenho configurações da taxa de dash ou de velocidade que você impõe no brush. E eu tenho também o espalhamento, ou seja, essa bolinha aqui, eu estou fazendo uma linha aqui e o Blender está carimbando essa bolinha nesse eixo aqui, né? Se eu ligar o jitter, ele vai pegar essa bolinha aqui e ele vai esparramar nesse eixo aqui. Então ele vai carimbar esparramando ao redor do meu traço. Então, vou mostrar isso. Muito bom também fazer textura, né? Muito bom fazer textura. Né? Aqui é a unidade do Blender, é a unidade do brush. Eu posso ter unidade também em pixels. Né? E eu tenho ainda a opção de estabilizar o traço, né? Que vai criar um atraso entre o meu desenho e a criação do gesto, para poder fazer uma linha um pouco mais arredondada. Então, se você tiver com dificuldade de fazer linhas mais suaves, a estabilização é muito legal. Dentro desse espaço stroke, eu ainda tenho o quê? Eu tenho vários métodos de traçar. Então, o dots seria o equivalente ao, opa, ao space, mas que em vez de calcular o space pela porcentagem, ele vai pela velocidade. Então, quanto mais rápido, mais espaçado as minhas bolinhas. Então, quando eu acelero meu traço, ele vai esparramando as bolinhas. O drag and dot é a bolinha, você passeando com ela e definindo onde você quer colocar isso. De novo, muito bom para colocar detalhe em textura, né? Você definir o textar, bolei tudo aqui. Respira. Vamos lá, vamos falar de novo. Muito bom para você distribuir os detalhes numa pintura. O fato que você pode posicionar e quando você solta é que ele faz o carimbo dessa, dessa bolinha, né? O Space é o padrão. O Airbrush, ele parece mais um spray. Então, mesmo que eu não esteja deslocando o meu brush, ele continua mandando as bolinhas de tinta, né? Então, ele continua emitindo bolinhas de tinta. O Space, eu preciso deslocar o brush para poder fazer esse traço, né? E o Airbrush não. Né? O ancorado, eu vou clicar onde eu quero começar minha bolinha e onde ela termina. Outra excelente para colocar textura, para colocar detalhe. Não? Então, se eu colocar aqui a minha textura, vamos colocar aqui como viewplane. Né?
Então eu posso rotacionar meu brush e soltar aqui e aplicar uma textura. Então, você quer colocar uma logomarca numa parede, uma pichação na parede, você pode ter a textura da pichação acontecendo no brush e você pode usar o ancorado para poder definir onde ela acontece, né? Ele também tem uma opção contorno para contorno, onde ele fala os extremos da bolinha, onde ela começa e onde ela termina, né? O padrão seria do centro para a extremidade, então estou marcando onde é que é o raio, edge to edge, é o diâmetro. Eu tenho a linha reta, isso vai ser importante para mim daqui a pouco, e por isso que eu estou entrando nessas configurações. Então, se eu quero marcar uma linha reta, né, eu vou usar o line. E eu tenho a linha curva também. A linha curva, né, vai funcionar aqui com o meu Ctrl clique para eu criar pontos. Se eu clicar e arrastar, ele faz o vetor aqui. Eu posso, depois que eu criei o vetor, editar ele, né? Ctrl clique, né? Eu posso clicar nas pontinhas e mover, né? E desenhar isso aqui, né? E se eu apertar Enter, ele vai traçar para mim essa curva, né? Se você quiser salvar a curva também no seu projeto, você pode nomear e salvar a curva e ter uma lista das curvas que você criou naquele projeto, né? Por enquanto eu quero o space, para onde daqui a pouco eu vou pegar a linha, né? Para isso. Outra opção que eu vou ter aqui é como que a opacidade acontece dentro do brush, né? Então meu brush ele é mais opaco no centro e ele é mais transparente na beirada. E o que faz essa transparência mudar é essa curva aqui. Ela que está falando, olha, é mais opaco no centro, é mais transparente na borda. Mas eu posso mudar isso aqui. Se a gente apertar Shift F, que é o controle de força, eu vou ver esse gráfico, inclusive, atuando aqui, tá? Então, se eu quiser um brush que seja mais duro, né, que ele tenha menos esse borrão nas extremidades na hora de eu fazer um traço, né, um brush que seja mais nítido, eu preciso de menos transparência na ponta, né? Eu tenho as curvas pré-definidas aqui e eu também posso criar uma curva customizada, né? Eu tenho a lista de curvas pré-definidas e eu posso fazer um brush com uma curva muito louca, né? É, Então ele vai ter esse formato estranho aqui. Deixa eu colocar isso aqui só para vocês verem melhor, Shift F. Então ele está opaco, transparente, opaco, transparente, opaco, transparente. Ele está fazendo essa diferença de opacidades. Aqui eu vou manter esse um pouco mais nítido por enquanto, né? Então essas são as opções de brush, dá pra fazer muito brush com isso é bem poderoso, tá? Isso é bem poderoso. Eu além disso tinha essa opção de máscara de cavidade, então modelos que têm áreas muito fundas assim, né? Eu consigo falar que ele não pega essas áreas mais fundas, né? Eu consigo definir uma máscara. Então, eu consigo definir uma máscara de extenso, que seria uma imagem protegendo, seria o equivalente a uma seleção. Tem um controle de simetria. O controle de simetria depende da origem do objeto, então a gente pode entrar isso talvez em personagem, né, que vai ter uma simetria centralizada. Meus objetos não têm simetria centralizada, a origem do meu objeto no canto, então eu não vou conseguir usar esse recurso. E eu tenho a opção de sangramento, espalhamento, oclusão. Tem opções aqui que são importantes. Para mim, importante é essa daqui. Esse bleed é a opção que eu queria chegar nela, né? Esse bleed aqui, ele vai falar quando eu usar, né? Então, eu ainda nem comecei a pintar, minhas aulas são longas, né, gente? Eu ainda nem comecei a pintar as minhas cores, eu ainda nem comecei a definir os tons. Eu tô falando isso tudo porque na hora que eu estiver pintando mesmo, eu talvez esqueça de falar alguma das propriedades que eu estou clicando e eu quero evitar esquecer de falar alguns elementos da interface. Mas quando eu usar o baldinho de tinta aqui para poder definir as cores,
o baldinho de tinta ele vai preencher a face inteira. E na hora que eu vier aqui, ó, ele vai estar estourando aqui alguns pixels. Esses pixels que ele estoura são importantes para no zoom out do jogo a gente não ver é, é, o alfa, o cavamento dessa pintura de textura, né? Então é comum que a gente tenha um sangramento a partir do objeto. Como meus UVs dos objetos são muito coladinhos, então eu tenho um UV que é muito coladinho com o outro, o sangramento que eu quero é baixo. Porque se for muito alto, ele vai começar a invadir a cor de outro objeto. E é uma coisa que você tem que ficar atento. Se está muito colado mesmo, se você colocou zero de distância no seu mapa de UV, né, quando você criou lá no seu UV Editing, né, se você colocou zero de distância, então talvez você tenha que colocar o sangramento em zero. Se você colocou um sangramento um espaço para sangramento aqui, eu devo ter exatamente 2 pixels, para ser honesto. Aqui, ó, eu tenho 2 pixels exatamente. Então meu sangramento ele não pode ser maior que 2 pixels, senão na hora que eu usar o baldinho aqui, ele vai começar a invadir outro objeto. Tá? Então essa opção é importante. E se eu não falo dela, vai parecer que eu estou fazendo as coisas meio mágicas, assim, né? Então, assim, na dúvida, se você fala assim, não, estou com muita dúvida, zero sangramento, pinta tudo. Depois a gente cria as camadas de proteção de cor por trás no próprio Krita. Ou seja, eu posso criar uma camada atrás da minha cor que não afeta a pintura, mas protege a transparência de artefato, né? Em jogo, quando a gente tem a imagem com zero de sangramento, é comum aparecer umas linhas no zoom out do objeto. Parece um pequeno artefato. Quando você afasta o objeto em cena, costuma aparecer uma linha nas beiradas do V e, e essa linha é a falta de sangramento, é a falta do bleed, né? Mas a gente pode forçar esse bleed no Krita, então se você tem dúvida, coloca no zero e depois a gente faz o processo de bleed aqui, tá? É, eu tô com um baldinho de tinta, é ele que eu quero usar. Meu baldinho de tinta tem as mesmas opções aqui, mas o que eu quero usar com o meu baldinho de tinta é realmente o, o- a escolha da cor, né? A escolha da cor. E eu quero usar a seleção de face, né? Essa é a primeira parte da coisa, que é a minha definição de tom, valor. Quando eu falo lá, eu tenho que definir tom, valor e saturação. Significa que para fazer a pintura do meu ambiente, né? Do meu ambiente, é legal que eu tenha cores que tenham variação entre esses 3 espaços, né? Então, tom é esse espaço do disco. Então, no meu caso, por exemplo, rodapé, batente de parede e o batente da porta e a parede, é legal que eles sejam tons diferentes. Então, eu estou baseando minhas pinturas é, em lugares de BH mesmo, né? Em lugares da cidade, né? Então, deixa eu abrir aqui umas referências que eu uso sempre, né? Então, as minhas referências são realmente lugares de BH, né? Então, eu provavelmente vou estar usando amarelo, né? Marrom, né? Essas cores aqui, porque são as cores de muito comum em construções de BH, por a gente vai usar essa paleta de cor para colorir um amarelo, um marrom. E aqui eu já consigo ver, por exemplo, que esse amarelo ele é mais, ele é um tom, né? O marrom vai ser outro tom. Então se a gente for pegar aqui o meu amarelo, né? Ele não gera aquele marrom que tem na minha foto. Aquele marrom ele vem de tons mais avermelhados. Então eu já tenho variação de tom entre o que que é a minha parede e o que que é
meu rodapé ou minhas portas. Então isso já é uma variação de tom. A variação de valor, se a gente voltar aqui nessas fotos, dá para ver que a parede é mais clara do que os detalhes. Então as portas e esses detalhes arquitetônicos são mais escuros. Então eu vou ter variação de tom entre, entre os dois, eu vou ter variação de valor também, né? Então o meu objeto ele é colorido por essa beirada, né? Ou seja, aqui é o tom de cor. Aqui é o valor, ou seja, o quão claro e o quão escuro ele é. Então, eu já sei que eu vou ter dois tons interessantes aqui, né, para comparação, né? Eu já sei que eu vou ter dois valores também para poder definir é, meu, as cores do meu objeto. E o terceiro que eu quero variar é a saturação. A saturação é a distância entre essa beirada e o centro do disco. Quanto mais próximo do centro, menos saturado. Quanto mais na extremidade, mais saturado. Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que, de novo, é uma impressão minha, que o marrom vai ser mais saturado do que o amarelo aqui. Não quer dizer que ele não é saturado, mas eu acho que se eu for comparar a saturação, eu acho que esse amarelo ele é menos vibrante por padrão do que o avermelhado disso aqui. Então, a minha parede, ela vai ser um amarelo menos saturado e mais claro. Eu não quero usar valores colados nas extremidades, não, tá? Então eu quero evitar colar na extremidade. Então isso aqui vai ser minha cor de parede. Se eu quiser gravar essa cor para não esquecer nunca mais dela, eu venho aqui, ó, e posso adicionar ela aqui, né? Posso adicionar essa aqui. Então essa aqui vai ser minha cor da parede, né? É, E aí, a minha cor do rodapé, eu quero que ele seja mais saturado e mais escuro. Então, isso aqui vai garantir que, mesmo uma pessoa que tem dificuldade em ver cor, vai conseguir ver a diferença. Porque eu estou dando para ela mais dois elementos de guia, né? Então, a chance de eu cobrir um pouco da acessibilidade aqui é grande, né? Ou mesmo monitores que têm uma qualidade muito diferente de acabamento. Então, vou adicionar aqui, ó. Isso aqui é minha cor de parede, isso aqui vai ser minha cor de rodapé ou coisas assim, né? Então, isso vai ser interessante, né? É, Eu não quero pintar no Atlas Mansion, né? Então, deixa eu vir aqui na minha imagem, deixa eu dar um reload nela. Mentira, eu, eu dei reload na coisa errada. Então, peraí, deixa eu voltar aqui para coisa neutra. Eu não quero essa imagem, não. Deixa eu. Arquivo. Exportar. PNG. Eu quero. Eu quero neutro. Eu não quero aquele grid. Então, a primeira coisa, eu não quero aquele grid colorido. É, E eu quero ele neutro porque eu quero. De novo, esse fundo aqui, aquele fundo colorido, ele vai interferir demais na minha percepção. Esse fundo cinza neutro, ele é ótimo para mim, né? E aqui eu consigo ver quem eu estou selecionando. Como o meu V foi feito com sobreposição, ou seja, vários objetos estão no mesmo lugar, se eu vier aqui com o meu baldinho de tinta e pintar essa cor de parede aqui, ó, ele vai pintar essa cor de parede em vários objetos. Então, se eu pegar aqui meus objetos e separar eles aqui, vocês vão ver que vários objetos já foram pintados. Ou seja, eu já resolvi a pintura de vários desses objetos, né? Então, vou voltar aqui para o meu Texture Paint, né? Então, eu já pintei aqui. E outra coisa também, que é muito importante, que eu não posso esquecer.
é pintar na camada certa. A minha camada, eu quero que seja a camada transparente aqui, né? Então, muito bom lembrar, Daniel, de pintar na camada certa. Então, essa é a camada de marcação de cor, né? O meu rodapé, né? Vamos selecionar aqui a parede que é mais fácil, né? Mais fácil selecionar isso aqui. Se eu inverter aqui a minha seleção, o resto seria as minhas extremidades aqui, né? Eu honestamente acho que eu prefiro um pouco menos saturado, né? Se eu selecionar todo mundo aqui, é, eu vou voltar para o modo objeto aqui, vou colocar no modo flat. Então, isso aqui são as cores que eu usei para marcar o espaço aqui do meu objeto, né? Essa seria a minha primeira marcação de cor, né? Ou seja, as cores chapadas de tudo. Então, em termos de logística, eu quero fazer isso para todos os objetos, né? Então, deixa eu pegar aqui a minha parede, que tem janela, né? E deixa eu pensar nessa janela aqui, vamos voltar aqui para o meu modo, pro meu modo de pintura, né? E aí, o que que eu quero? Por exemplo, qual que vai ser a cor que faz esses detalhes de decoração? Ela não pode ser tão escura quanto essa, nem tão clara quanto essa, senão ela vai sumir. Ela tem que ser um meio termo, né? Ela pode ter a mesma. Eu posso começar ela a partir disso aqui, mas eu tenho que pensar o seguinte: ela tem que ser um pouco mais escura. Talvez eu queira ela com uma saturação com um tom diferente. Eu posso até chutar um tom bem diferente mesmo, né? Mas eu quero variar um pouco também no tom e eu também quero variar um pouco na saturação, né? Então talvez esse seja o elemento de saturação média ou de saturação alta, mas eu quero variar também de novo os três valores para criar esse detalhe. Deixa eu voltar lá na minha imagem de referência, deixa eu ver se eu consigo achar um tom. Eu não quero isso tão só no relevo, né? Então eu quero compensar um pouquinho isso já na cor. Eu tenho esses detalhes, mas eu preciso que eles sejam visíveis para o player. Então eu não vou usar exatamente a mesma cor, não. Mas eu acho que eu não preciso mudar tanto o tom de cor, né? Então eu quero reduzir um pouco o tom de cor, deixar talvez um pouco mais escuro, talvez um pouco mais saturado. E aí, isso vai me dar já um destaque, mesmo que a pessoa não perceba, às vezes ela vai conseguir ver esse elemento, né? Eu acho que eu fiz tudo sobreposto, eu acho que eu fiz, né? Eu quero acreditar, né? Eu quero acreditar que eu fiz todas essas peças sobrepostas, né? Todos esses detalhes sobrepostos e que eu posso usar para a grade da janela essa mesma cor aqui, né? Então, deixa eu preencher aqui a minha gradezinha. Se eu tiver esquecido alguma coisa, algum elemento, eu vou preenchendo. Lembrando que para o meu select eu estou usando o comando de seleção linkada para adiantar minha vida, né? Então, se eu quero pegar todo mundo aqui nesse pedaço, por exemplo, né, eu posso usar a seleção linkada para poder fazer isso, né? Eu também posso eliminar os elementos que eu acho que não vão fazer parte desse espaço aqui, né? Então, se eu quiser, por exemplo, pintar isso com esse detalhamento, né? Eu acho que funciona. E aí, olha só, aconteceu uma coisa. Essa cor aqui eu perdi ela. Deixa eu ir lá no modo flat só para vocês verem como é que tá acontecendo. Eu perdi essa cor aqui, ó. Eu criei ela, mas eu não coloquei ela como paleta, né? Então, como que eu pego essa cor aqui, né? A gente tem um eyedropper, né? Um conta-gotas no Blender. Talvez seja mais complicado
de achar aqui, né? É, vai ser Color Select, eu acho. Eu não sei se eu vou lembrar, olha só, Select. Picker. Color Picker. Picker. Speak não, gente. Picker. Vou ter que lembrar. É, não vou lembrar, olha só que doido. Eu lembro o atalho, não lembro o... Eu lembro o atalho e não lembro o nome da ferramenta. É... Paint. Que engraçado. É, eu não lembro aonde que ele me dá essa informação. É, mas vamos lá. Se eu vier aqui na cor, ele tá aqui. É eyedropper, não estava errado, não. Eyedropper. Ele é um conta-gota, né? Eu posso vir aqui pegar esse aqui. O atalho dele, que eu não lembro o nome, né? É, o atalho é S. E se você clicar, se for Ctrl, mentira, clique mais S, né? Clique mais S, ele já joga para a paleta para mim. Então, quando você é, segura o S, né, eu estou segurando a tecla S, ele vai pegando a cor. Se eu clicar, ele cria para mim. é, Ele cria para mim a cor aqui nesse espaço, tá? Então, para eu adicionar uma paleta direto aqui, ó, S e clique, ele vai adicionar para mim, tá? Então, tinha esquecido de falar isso na hora da paleta, mas bom, que eu lembrei aqui. Então, vamos voltar aqui. Talvez eu queira um miolo disso aqui mais claro, né? E talvez eu queira talvez a parede aqui mais escura. Vamos voltar pro meu modelo aqui, ó. Então eu tenho uma identificação desses espaços aqui, né? Deixa eu selecionar aqui esse espaço aqui. Lembrando que você pode entrar no modo Edit e usar a seleção do modo Edit. Eu gosto sempre de lembrar disso. Se você usar a seleção do modo Edit, ela coincide com a seleção do Texture Paint, tá? Então, eu estou usando o Tab para alternar entre Texture Paint e Edit Mode. Então, se você tiver com dificuldade de selecionar, você pode usar isso aqui. No caso dessa janela aqui, eu vou querer só colocar um fundo branco mesmo, tá, gente? Isso aqui eu quero só um fundo branco. Isso provavelmente vai virar uma, uma emissão para mim, né? Então, provavelmente isso vai virar um espaço de luz emitida, né? Então, eu quero só achatar as cores aqui, tá? Se eu for olhar meu Atlas aqui, ó, eu tô com as cores chapadas acontecendo aqui, ó, estão todas é, 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 acontecendo. E aí a gente chega no próximo problema dessa etapa de pintura, né? O que vai provavelmente encerrar essa aula aqui, a parte final dessa aula aqui, né? Eu quero chapar essas cores que eu criei na minha paleta em todos os objetos que usam essas cores. E para todo objeto novo, eu quero criar essa cor chapada, né? Então, eu não vou fazer isso para todos os objetos. Estou fazendo só as paredes, né? Mas é bom saber, tipo assim, não, peraí, o batente da porta, ele pode ter a mesma cor do da janela, né? Talvez o teto use uma versão mais clara do amarelo que a gente está usando, né? Talvez seja branco mesmo, né? O mesmo branco que eu estou usando aqui, não, talvez um branco menos estourado, mas eu não quero sair muito do espaço de cores que eu criei
para poder ter separação entre elementos. Então, se meu ambiente usa um número restrito de cores, quando eu vier com os móveis, eu vou ampliar a paleta pelos móveis. E quando vier o personagem, eu meio que sei quais cores que eu já usei e quais cores que não vão conflitar com o personagem. Fica mais fácil separar os elementos. Então, eu quero gastar o máximo possível essas cores de paleta antes de ir para outras cores, tá? Então, saibam disso, né? Se eu for pintar outras coisas aqui, como se eu for entrar aqui no teste de paint do teto, né? Eu provavelmente vou usar dentro desse espaço de amarelo aqui, ó, provavelmente eu vou usar um amarelo mais claro, né? Quase branco, mas não totalmente branco, né? E eu provavelmente vou pintar o teto inteiro, né? Mas eu não estou saindo muito desse espaço de cor, não, né? E aí vai valer para outros elementos, né? Por exemplo, o batente da janela, talvez o batente da janela eu queira fazer ele mais claro, né? Ou seja, eu não quero que o batente da janela seja nem né? Nem o amarelo puro que a gente tem, né? E nem deixa eu ir lá no meu teste de pente, né? Então talvez eu queira usar esse amarelo aqui, né? Então eu quero essa beiradinha mais clarinha, assim, para poder identificar melhor esses espaços. Então não vou sair criando cores loucamente, né? Eu vou realmente trabalhar com o máximo com esses tons que eu estou criando e na hora que esgotar é que eu vou pensar em criar um novo, né? E geralmente dividindo em três tons, né? Um que é claro, um que é escuro e um que é médio, né? E é a mesma coisa, um que é saturado, um que é menos saturado, né? Um que é tipo uma média entre os dois. Mas esse não é o nosso problema final. Ou seja, aqui é só a sugestão de que se você está fazendo o curso, né, faça o máximo para pintar o máximo de objetos com cores chapadas. O problema final de detalhamento aqui é quando eu vou aqui pro meu objeto aqui, vamos colocar aqui no flat. É, vários detalhes, ou seja, eu tenho aqui, ó, nessa área marrom aqui, ó, eu tenho vários detalhes que estão se perdendo. Ou seja, existe um relevo aqui, ó, que eu não estou vendo. No Blender, eu consigo simular esse relevo com um negócio que chama cavidade. Ou seja, ele vai destacar para mim as áreas altas com um highlight e as áreas baixas com uma sombra. Ele vai chamar isso de Ridge e Valley. Só que isso não vai para Unity. Mas isso me ajuda muito a identificar o volume do objeto. Então, vamos tirar a nossa cavidade aqui. Eu provavelmente vou querer fazer uma coisa semelhante com a minha pintura, né? Então vamos voltar aqui para minha parede básica. Eu vou começar com ela, né? Deixa eu dar um clear location aqui, só zerar ela aqui só porque eu prefiro, tá, gente? Então, e vamos isolar essa parede aqui, ó. E vamos pensar nessa situação aqui, aonde o que é a área mais alta, né? O que é a área mais alta ou mais saltada de um relevo, né? Eu vou querer destacar isso com um tom mais claro, né? Então vou pegar aqui meu marronzinho aqui, vou aumentar o valor dele, tá? Talvez eu até reduza um pouco a saturação. E nesse caso aqui, ó, eu provavelmente vou querer nessa quina aqui destacar esse espaço aqui.
eu vou fazer isso com a linha reta primeiro, só para deixa eu adicionar essa cor na minha paleta, só porque eu perdi ela de lugar. E deixa eu colocar ela do lado aqui, só para eu saber do que se trata. E deixa eu pegar um brush com essa cor. E vamos pegar um stroke, que vai ser um line. Né? Fazer um stroke bem pequenininho mesmo, tá? Então vamos reduzir aqui o tamanho do brush. Né? E deixa eu marcar isso aqui, né? É, eu talvez queira aumentar aqui meu espaço de pintura, mas tudo bem. É, talvez menor ainda meu brush. Deixa eu colocar meu brush menor ainda. Então eu vou querer fazer esse tipo de clareamento nas beiradas, né? Ou seja, aonde for as beiradas eu vou querer fazer esse tipo de clareamento. E talvez eu queira fazer o sombreamento em algumas áreas, né? Por exemplo, se eu for usar o gradiente aqui, ó, vamos colocar o gradiente que vai do tom mais, de um tom mais escuro para o meu tom médio aqui, né? Eu posso inclusive fazer ele com alfa, acho que melhor. Então eu estou com um gradiente, eu vou puxar esse gradiente aqui, ó, e eu vou fazer esse sombreamento nesse espaçamento aqui, né? Então, é... e aí mesmo com um tom chapado, eu consigo identificar essa lateral agora, ó, tá? Talvez eu queira usar nessa cor aqui, minha cor padrão. Talvez eu tenha feito muito forçado. Deixa eu julgar aqui. Eu consegui travar meu Blender de algum jeito. Mas talvez eu queira suavizar isso aqui. É, talvez eu queira suavizar esse gradiente aqui um pouco. Eu tenho feito ele meio puxado demais. Deixa eu fazer retinho. Isso aqui pode ser feito no Krita também, tá, gente? Eu tô fazendo isso aqui no Blender. Mas pode ser feito no próprio Krita também, né? Só acho às vezes mais fácil achar onde eu quero pintar, né, no Blender, né? Então às vezes eu acho mais fácil. Então, vamos fazer mais uma vez aqui, eu acho que vou rotacionar isso aqui, ó, usando o teclado numérico, usando 2, né? E eu tenho formas de calcular o gradiente das coisas, né? Vamos lá aqui no meu baldinho. Talvez eu mude um cálculo disso, talvez, né, talvez não sei. Quero só ver se eu consigo. Eu tô dando um misclick toda vez que eu faço isso. Eu acho que é a minha tablet tá dando um misclick toda vez que eu faço. Eu vou trocar pro mouse só porque, não sei, pode ser minha mão que tá trêmula, pode ser.
Deixa eu ver se eu tenho sentindo uma incompetência minha aqui na hora de alinhar a coisa. Sentindo uma incompetência do Daniel para alinhar esse gradiente aqui. Mas tudo bem. Deixa quieto. A gente resolve isso depois. Só porque eu tô achando que tá ficando meio torto. Acho que aqui ficou mais. Aí, ó. É... um pouco mais assim mesmo. Aí. Eu vou fazer isso em todas as dobrinhas que eu achar que vale a pena, né? Então, se eu achar que vale a pena jogar uma sombra de um lado, eu vou fazer isso, né? Tô preferindo fazer aqui só pra eu ver a linha ficando mais retinha mesmo. Então, torto, nossa, torto, né? Mas conceitualmente, eu voltei pra tablet, não sei por quê. Mas conceitualmente eu acho que dá pra entender do que eu tô falando, né? Então, por exemplo, se eu pego um gradiente que escurece um pouquinho só a sombra da parede aqui, ó. Eu não sei se tem uma forma de alinhar a linha do. Deixa eu colocar isso aqui como, sei lá, preto talvez. Não, talvez o próprio amarelo mesmo. Daí eu tenho eu vou conseguindo separar os elementos e deixando eles mais notáveis, mesmo sem iluminação. Isso tem que ser feito bem sutil, né? Isso tem que ser feito bem sutil. E eu quero fazer ele sempre selecionando aqui né, o meu espaço aqui de preenchimento. Eu acho que se bobear eu até faço isso na lateral ainda mais gritante assim, né? Será que eu faço isso na diagonal assim? Pra ter uma quina nesse espaço aqui. É, vamos pegar essa quina aqui. É, e aí, deixa eu vir aqui só para mostrar o que a gente está fazendo, né? Esses detalhes aqui eles vão começar a saltar, né? E esse seria o primeiro espaço de detalhamento que a gente faria, né? Ou seja, colocar esses tons que clareiam ou escurece o nosso modelo, né? Ou seja, ressaltar esses espaços de claro e escuro, né? Idealmente, eu faria isso também é, em camada, né? Então, deixa eu perguntar onde eu consigo desfazer isso aqui, né? Ou seja, como eu não sei até onde eu tenho que editar o, o meu modelo, né? Ou seja, eu não sei até onde eu tenho que configurar isso. Talvez eu queira fazer uma camada para isso também, né? Talvez eu queira fazer uma camada para esse espaço também, né?
É a mesma estrutura de camada, exatamente a mesma estrutura de camada disso aqui. Então eu vou duplicar isso aqui, né? É, e colocar esse, né? Deixa eu, essa mistura depois aqui, né? E esse base color aqui eu vou trocar, né? Vou criar um novo highlight, por exemplo, ou shade, né? Shade. É... Shade, né? Então eu posso usar esse espaço de shade usando, por exemplo, coisas como overlay, color dodge, exclusão, né? Eu posso usar modos de mistura para poder, às vezes, em vez de pintar isso com a cor, pintar já direto com tons de cinza, né? Então, vamos vir aqui no meu objeto aqui e, por exemplo, se eu colocar aqui meu gradiente, vamos fazer ele agora de preto para branco, né? De preto para branco, 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 branco. Então vamos fazer uma sombra aqui, preto para branco, não, vamos fazer preto para preto, vamos fazer só a transparência mesmo. Não sei porque que eu sou tão ruim nesse ângulo. Eu torço, ele fica torto, mas se eu faço, eu juro que eu tô fazendo retinho. Eu juro que eu tô fazendo retinho e tá saindo torto. Sou ruim demais. Mas aqui, ó, o que que acontece? Com a coisa da camada, eu consigo definir, por exemplo, às vezes de usar às vezes, em vez de usar o, a coisa do mix, eu posso usar a coisa do multiply, por exemplo, né? E usar esse espaço de criação. Para usar multiply, eu provavelmente vou querer, tipo, diferenciar preto de branco, por isso que eu tava usando tava querendo colocar branco aqui, né? Eu queria pra gente pintar todo o meu fundo, né? Todo o meu objeto, né? É, todo o espaço aqui de branco, né? E fazer como gradiente apenas a sombra, né? Ou seja, apenas o espaço de sobreposição aqui. Juro pra vocês que eu vou ficar bom nisso. Vou descobrir também se tem um alinhamento para isso. Então, tudo que eu quero fazer de sombra, né? Se eu fizer separado, eu consigo definir a intensidade dessa sombra e como que ela mistura, né? Como que ela afeta a cor de baixo aqui, né? Então, talvez seja interessante fazer esse espaço separado, né? Deixa eu vir aqui no meu. Acho que multiply tá bom. Multiply tá bom. Vamos. Se eu for fazer um highlight, vai ser a mesma coisa, uma camada de highlight, né? Um mix multiply e a camada de highlight seria uma nova camada aqui, só que ela seria, por exemplo, add, né? Ou algo nesse sentido. Se eu quiser fazer isso separado, se eu quiser manter esse sombreamento separado, aí eu consigo separar bastante os relevos do meu modelo, né, sem afetar a minha cor base, sem afetar o meu grid, sem afetar os outros espaços aqui, tá? Lembrando sempre que cada uma dessas imagens aqui, você tem que salvar ela na pasta, né, o base color, no caso meu shade aqui também eu vou salvar, né, meu shade, né? Cada um desses eu tenho que salvar. E uma vez que está salvo, né, uma vez que você salvou a primeira vez cada uma das imagens,
Quando você estiver pintando, você tem o Save All Images, né? Então, se eu pintar alguma coisa aqui, ele já aparece o botão de salvar todas as imagens, né? Então, se eu colocar aqui minha sombra aqui, né? Ele vai ter o Save All Images aqui, tá? Deixa eu colocar aqui também. Foi demais, né? Eu acho que eu realmente vou querer o gradiente do preto para o branco para poder já ir apagando o que eu não achei legal. Eu acho que eu vou querer ele realmente. E aí aqui, ó, quando for para alfa, aí eu tenho uma separação, né? Lembrando que todas as coisas aqui podem ser tratadas, né? Então você fala assim, mas perdeu a cor, né? Agora tem escala de cinza, né? Você pode tratar a cor antes disso, né? Você pode falar que é, é, uma cor vai misturar, né? Vamos colocar aqui um edge ou um color dodge, talvez color burn rule, né? É, deixa eu mostrar como está o resultado disso aqui no nosso modelo. Vamos mostrar só vamos colocar um screen, talvez. Aí, ó. Então eu posso vir aqui e escolher uma cor para o meu objeto, né? E aí minha sombra passa a ser uma coisa meio coloridinha, né? Então é possível tratar a cor aqui antes de chegar nesse espaço, né? É, posso tratar isso também no Krita, posteriormente, né? Então, é, deixa eu vir aqui no meu modo material, né? Então tem um sombreamento aqui, né? Que vai separar esses detalhes do objeto para mim, vai fazer ele ficar ressaltado, né? E eu tenho essas camadas todas, posso salvar todas elas. E eu posso reconstruir isso no Krita para depois acrescentar detalhe, né? Mas como exercício, né, para a nossa disciplina, o, o que se propõe é que faça toda a colorização de cor chapada de todos os objetos primeiro, ou seja, você vai colorir a cor chapada de todos eles. Vamos vir aqui no nosso teste de paint aqui para, né? Então, toda a cor chapada de todo objeto. E toda a separação de shade e highlight também dos objetos, ou seja, toda a separação de quina, de dobra, de detalhes que você quer que realce, né? Outros detalhes vão vir depois disso. Se depois disso eu vou querer pintar é, poro, ou se eu vou querer pintar é, é, detalhes de decoração, né, rococó, né, divisória, tudo isso vai vir depois, né? Então, as primeiras camadas são a cor chapada e a distinção de highlight e, e, e sombreamento suave, né? Ou seja, é aquele que me dá só a sensação de relevo do meu objeto, o que vai garantir que meu objeto seja visível, né, em qualquer ângulo, né? Então, que vai fazer prevalecer o visual das formas, né? No mais, sempre espero que essa aula ajude quem estiver assistindo, espero que seja útil, né? E para os alunos que estão matriculados na nossa aula prática, vamos ver se a gente consegue produzir esse conteúdo.